Olá, hoje eu vou falar por que eu voto Lula para presidente, né? Eu vou dar uma justificativa aí dos motivos que me levam a escolher o Lula como meu candidato. Eu considero Lula o cara mais importante da política, no mínimo dos últimos 20 anos. Lula é um político de origem humilde, como a maioria dos brasileiros. Ele também é nordestino, que representa o máximo do esforço para o desenvolvimento urbano brasileiro. Não existiria uma cidade tão desenvolvida, por exemplo, como São Paulo, tão estruturada, sem um esforço intelectual e físico desse povo nordestino, e o Lula representa muito bem essas pessoas. O Lula tem uma vida muito semelhante, teve uma vida muito semelhante com a maioria, com a vida da maioria dos brasileiros, né, de classe média baixa, a classe baixa, mais pobre, né? Então o Lula ele tem muita, ele conhece de fato a vida e as dificuldades dos brasileiros. Ele conhece as tragédias também, né? Porque ele não é que ele só conheça as coisas boas e as dificuldades normais, né, e diárias do povo brasileiro. O Lula também conhece as dificuldades e os sofrimentos dos brasileiros mais pobres, porque ele passou fome, ele ficou desempregado, ele teve que trabalhar muito cedo, ele sofreu o acidente que levou à amputação do seu dedo, ele teve uma mulher que faleceu, uma esposa que faleceu em um hospital público, né? Então a vida dele é muito sofrida e ele sabe o que de fato machuca os brasileiros. E todas essas dificuldades da vida do Lula fez dele um político muito sensível aos problemas da população brasileira. Fez dele um político que coloca a sabedoria popular, né? Ele está muito longe daquela ideia acadêmica. Ele não é um político acadêmico formado nas academias, nas faculdades, universidades, mas ele é formado pelo o pé da é, o pé no chão da fábrica, né? Então ele tem muito disso, da sabedoria popular, muito do que ele fala, ele viveu na prática, então ele sabe muito bem assim é, as questões que afligem a sociedade brasileira, principalmente as pessoas mais pobres, né? Então, essa é uma das características que me faz votar no Lula. Outra questão importante é a carreira que ele construiu, né? E a relação dele com o processo democrático brasileiro. Desde a década de 70 e 80, o Lula esteve, desde a década de 70, o Lula esteve presente nas principais lutas por segurança trabalhista, contra o desemprego, a favor da valorização salarial, liderando greves para proteger os trabalhadores, liderando greve e movimentos em meio ao processo ditatorial, né? Isso é muito importante, que também almejava a questão da liberdade, dos direitos civis, é, já naquele tempo, em meio à ditadura, né? E pelo esse processo, por essa história é, de luta, ele passou a ser bem a ser visto como algo que pudesse avalar as estruturas da ditadura militar, e Dave teve a sua primeira prisão ali, onde ele ficou 31 dias sem mandato judicial e acabou ficando 31 dias preso. É, então o Lula tem uma relação muito grande ali já desde o seu início na carreira política, né, com a preocupação com os trabalhadores. Depois ele tem uma importância e vira um símbolo contra a luta
vira um símbolo da luta contra a ditadura. Ele passa a incomodar o sistema desde já, e a consequência foi a prisão dele, né? E depois ele é julgado, oh, ele é solto e segue a vida normalmente, mas fica essa marca no currículo dele aí. Que não era vergonha, né? Você estar do lado da democracia, dos trabalhadores, e ser preso né, no meio à ditadura militar. Outra questão importante é o fato dele, mais uma vez, sempre voltado para a democratização brasileira, né? Ele funda o maior partido político de esquerda brasileiro. Ele funda o segundo, né, que é o PT. Ele funda o segundo maior partido brasileiro, perdendo aí só para o MDB. Ele participa da fundação da Central Única dos Trabalhadores. Ele é um incentivador do movimento sem terra, né? E o PT também é um dos principais partidos de esquerda da América Latina. Talvez aí no mesmo nível ou inferior na Venezuela, talvez tenha forças mais fortes do que o PT é aqui no Brasil. Então, depois desses, voltando, Lula também foi atuante nas diretas jás, lutando contra a ditadura, liderou manifestações importantíssimas e grandes durante esse processo, e o que lhe credenciou para ser o deputado federal mais votado do Brasil em 1986. O que fez ele trabalhar na Constituição, garantindo a inclusão de direitos civis, como direito à greve, licença maternidade de 120 dias, redução da jornada de trabalho. Então, Lula, né, como eu já falei e vou repetir, esteve sempre ligado aos processos democráticos, né? A construção dessa democracia é toda, tem pelo menos essa democracia, essa constituição que a gente conhece, essa história democrática brasileira, ela tem passagem do Lula ali, né, fazendo ponderações importantes já desde sempre. É muito diferente do nosso candidato à oposição, onde ele estava quando tudo isso aconteceu, né? Outra coisa importante do presidente Lula e que me faz ter confiança nele, principalmente em comparação a esse presidente que hoje tenta se reeleger, é que o Lula ele perdeu as eleições de 89, perdeu as eleições de 94, perdeu as eleições de 98, sempre ficando em segundo lugar, mas nunca questionando o sistema eleitoral, nunca questionando a forma como as eleições foram feitas, nunca duvidando da legalidade das eleições, nunca ameaçando o processo democrático ou as instituições que organizavam e organizam as eleições, né? Muito diferente do candidato que busca a reeleição. Termina com a vitória em 2002, 2006, indica a candidata à vitória à presidência e acaba ganhando em 2010 e 2014. Né? Então, já nessa era mais, nos últimos anos, o Lula, além de ter feito um governo muito bem sucedido, ele consegue o fato inédito de lançar uma presidenta quase que desconhecida, uma candidata à presidência, e elege ela duas vezes. Na segunda vez,
Era uma coisa bem difícil, mas ao associar o Lula à presidenta Dilma, ele acaba fazendo aquela diferença que levou à vitória ali por uma margem bem pequena. Nesses 14 anos de governo petista, né, 8 do Lula e 6 da Dilma, se criou o Bolsa Família, garantiu-se os salários altos acima da inflação, gerou-se muito emprego, se criou o ProUni, foram construídas 14 universidades, se criou Minha Casa Minha Vida, se criou o PAC, né, o Programa de Infraestrutura de Aceleração do Crescimento, se criou programas de infraestruturas de saneamento, como Luz para Todos, né? E, e aí eu pergunto, o que que o governo atual, né, o que que o Bolsonaro criou para substituir ou para se nivelar a esses programas que eu acabei citando? Nada. Um programa de moradia ineficiente, né? Se eu perguntar sobre o Minha Casa Minha Vida, eu conheço um monte de gente que aderiu a esse programa. ProUni, um monte de gente que aderiu a esse programa. Universidades federais, um monte de gente que aderiu a esse programa. Agora, o programa de habitação do governo Bolsonaro, quem você conhece ou eu conheço que aderiu a este programa, né? O o auxílio emergencial, beleza, até mais pessoas. Existe sim pessoas que eu conheço que recebem, mas a gente sabe o quanto o governo o federal trabalhou contrário ao valor atual de R$ 600, né? É, outra questão que diferencia muito os dois governos, né, os dois candidatos, é a democratização dos espaços públicos. O Lula democratizou os espaços públicos, abrindo suas portas do Palácio do Planalto para diferentes grupos civis, né, onde muita gente participou de vários grupos diferentes, minorias, e o Bolsonaro elitizou, abriu as portas para as igrejas e fechou um grupo ali elitista, né, que pensa o Brasil para a elite, né? Todas essas questões, todos esses avanços do governo Lula ocasionou uma aprovação de 87, segundo o Ibope, da população aprovava o governo. Isso em 2010, 87. Eu provavelmente não vai ver um outro presidente que conseguiu esses números, né? São 50 anos de vida política, no mínimo, aí para o Lula. Desses 50 anos, ele enfrentou milhares de acusações rasas de adversários políticos nutridos pelo ódio, né? E beleza, tudo não passou de acusações. E aí ele tem dois momentos marcantes na carreira. Né? O primeiro é o Mensalão, onde ele viu amigos, aliados, sucessores serem envolvidos e condenados pela justiça. Né? Ele, por mais que se investigou o Mensalão, não se tem o envolvimento dele comprovado, tá? Isso nem os principais acusadores tentavam envolver o presidente Lula, porque a princípio, pelo que ficou muito explícito, não se tinha envolvimento dele. Depois nós temos o tal do Petrolão, que esse sim trabalha dia após dia, prisão pós prisão, depoimento pós depoimento, tudo sob o comando da Lava Jato, que depois virou um partido aí, onde elege Delagnol, Sérgio Moro, a mulher do Moro, né? E a gente, graças a Vaza Jato, podemos comprovar
o que se discutia, o que a defesa afirmava, era de que tudo era um jogo orquestrado que fazia parte de um golpe para prendê-lo, né, e causar o impeachment da Dilma, enfraquecer a presidente Dilma. De fato, eles conseguem, mas as acusações são tão ridículas, né, que das 26 acusações, ele é inocentado ou arquivado em 24, duas delas ele é, é condenado, e depois, mais para frente, essas acusações são entendidas como ilegais, essas condenações são entendidas como ilegais, onde as provas foram conquistadas através de um processo criminoso, irregular, né, que levou outras instâncias a errar também, né, então ele acaba sendo anuladas as sentenças do sítio de Atibaia e o triplex. Né? Era um julgamento cheio de vícios, onde era impossível a defesa conseguir ter conseguir fazer o seu papel. Não, era impossível nessas duas condenações pelo Sérgio Moro do Lula conseguir prova suficiente, porque ele não deu não correu com o processo da forma que garantisse a defesa. Então a condenação antes de todo o julgamento já era certa quando ela aconteceu. Né? Então o Lula fica preso 580 dias. Em momento nenhum ele desafia o STF, em momento nenhum ele questiona, pelo contrário, ele podia ter fugido, ele podia ter pedido asilo, e o cara ficou enfrentando cara a cara, nunca faltando nos depoimentos. Mesmo assim, teve uma coerção, ele foi chamado para depor de forma na coerção. Esqueci o nome agora, mas ele foi depor daquela forma onde a polícia entra na casa dele, sabe? Mas mesmo assim ele segue encarando todo o processo da maneira legal, né? Em momento nenhum ele rompe. O Lula tinha força política até mesmo para é, chamar um movimento violento e para fazer uma certa resistência. E ele nunca pediu, né? Ele nunca enraiveceu os seus mais fiéis aliados, né? Pelo contrário, ele sempre incentivou muitas pessoas a ter calma, que tudo ia passar, e de fato passou. É uma biografia ímpar. Eu tenho certeza que eu não verei mais nenhum político com essa história, com esse processo político, né? Com essa formação. Ele é o cara que é um exemplo da política. Gostando ou não dele, a gente tem que entender o Lula como exemplo da política. Além de todo esse perfil, esse histórico que me faz votar nele, Lula hoje representa a tentativa de barrar os avanços neoliberais. Lula representa a democracia. Lula é a única forma de derrotar o bolsonarismo e enfraquecer o bolsonarismo de imediato. Então é muito importante a vitória do Lula para trazer um pouco de paz, para trazer um pouco de respeito. Talvez as famílias, a partir da vitória do Lula, voltem a ter um pouco mais de humanidade, né? de tranquilidade, as pessoas voltem a se unir, né? Porque o Lula não vai estimular o ódio, né? Como o Bolsonaro fez e faz o tempo todo contra as instituições, contra os rivais, né? O Lula vai tentar, eu acho que o Lula tem sim condição de pacificar o Brasil antes de qualquer política que venha diminuir a desigualdade, diminuir a, a fome, né? Eu acho que é importante pacificar, e eu só vejo essa possibilidade com Lula sendo eleito. Lógico que a gente tem que ser realista e saber até onde o Lula pode ir.
E infelizmente a gente sabe que ele não pode ir muito longe, porque para se vencer o mal, né, que é o que o Bolsonaro representa, a gente está levando junto também um monte de gente que não vai pensar como a gente, e a gente tem que saber, né, e o Lula tem que saber dialogar com essas pessoas, porque o nosso objetivo maior aqui é vencer o Bolsonaro, antes de qualquer coisa, para a gente poder ter paz de novo e poder avançar e proteger as pessoas que precisam e diminuir a fome e a desigualdade, né? Isso só vai ser possível com a derrota do Bolsonaro. E só o Lula pode nos proporcionar isso, né? E também vai ser uma forma da gente reavaliar, voltar por cima após o golpe contra a presidenta Dilma, né? Porque o processo correto era as pessoas insatisfeitas terem tirado a Dilma através das eleições. Não deram esse direito, não respeitaram esse processo. E agora o PT volta, a esquerda volta e espero que agora, se alguém nos derrotar novamente, seja através isso apenas pelo voto e nunca mais por um impeachment como foi o da Dilma, né, que fez um Bolsonaro ganhar força e fez essa extrema direita ganhar força, né? E a gente colhe as consequências desse ódio que foi implantado ali na tentativa de minar, de fragilizar o Lula, de fragilizar a Dilma. É isso, espero que tenha ficado claro e Lula lá para presidente, né, e Haddad para governador, tá? É isso.